interessante, amados, que nós precisamos entender o que Deus, o projeto original do Senhor. Eu quero começar com um texto em Lucas 3:38. Lucas 3:38. Queria que você fosse lá comigo. Lucas 3:38. Esse texto, queridos, ele é um texto que... Como é que nós vamos iniciar? Talvez você possa se perguntar, né? Você lendo de cara esse texto, mas como é que a gente vai começar por aqui? É assim que Deus faz. Olha o que ele diz em Lucas 3. Na realidade, em Lucas 3, a partir do verso 23, ele vai falando o seguinte: ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou seu ministério. Era conforme se pensava, filho de José. Normalmente, queridos, nas genealogias nós vamos ver referências sendo feitas aos pais, né? Mas aqui, de forma especial, Jesus Cristo faz uma referência, ele na genealogia, ele faz a referência aos filhos. E aí ele começa a dizer: filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Simei, filho de José, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Selatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Elmadã, filho de filho de José, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salá, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Admim, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Perez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor, filho de Serug, filho de Ragaú, filho de Efaleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Canaã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Queridos, essa palavra ela vem falando de uma natureza geracional do Senhor. Ela fala de uma natureza geracional, de que talvez, queridos, para teologia, falar de Filho de Deus somente a partir de Cristo. Só que Jesus Cristo, nesse texto, ele fala de Adão como Filho de Deus. Queridos, e quando eu falo, nós estamos aqui no nosso dia a dia, na sociedade em que nós vivemos, nós estamos num período, nós estamos num dia em que comemoramos o Dia dos Pais. Nós estamos num dia, secularmente falando, naturalmente falando, terrenamente falando, em que comemoramos o Dia dos Pais. É bem verdade que dia de pai e dia de mãe são todos os dias, não é verdade, queridos? Dia de pai e dia de mãe são todos os dias. Mas o que nós estamos vendo aqui, queridos, é que esse texto, ele nos aponta para uma realidade. Ele nos aponta para uma realidade que no Éden, no começo de todas as coisas, quando Deus havia criado o ser humano, criou o homem, e ali no Éden Deus havia um relacionamento de paternidade, queridos. Deus tinha um relacionamento de paternidade no Éden. O relacionamento do Éden não era um relacionamento de liderança. O relacionamento do Éden não era um outro tipo de relacionamento.
Não! O relacionamento do Éden era um relacionamento de paternidade. A liderança estabelecida pelo pai na vida de Adão era por meio do amor relacional, numa construção relacional, numa anatomia profética, onde cada parte realmente tinha o seu papel e realizava o seu papel esperado pelo Senhor. E quando vemos esse texto, é um texto que aparentemente muitos de nós passaria esse texto correndo, mas como diz, né, nós temos, é interessante que nós não podemos passar pela Bíblia correndo, que ela é muito mais profunda do que extensa. E muitas vezes nós passamos correndo pela palavra, muitas vezes nós não ligamos para um texto como esse, porque esse texto fala dos filhos que apresentam os pais. Esse texto fala de filhos que conectam a geração. Queridos, isso é tão lindo, nós entendemos isso. Que os nossos filhos precisam dar continuidade àquilo que Deus começou a fazer nas nossas vidas. Assim como nós precisamos dar continuidade àquilo que o Pai começou a fazer nas nossas vidas. Queridos, isso é muito forte. Quando eu paro e vejo esse texto, a riqueza daquilo que Deus ele quer dizer para nós. Ele está falando, olha, Adão, filho de Deus, ou seja, o relacionamento do Éden era um relacionamento de paternidade. Deus, ele se relacionava como pai com Adão. Ele se relacionava como um pai. Era um relacionamento de amor ali no Éden, quando o Senhor, ele fala, quando a palavra fala que Adão estava com o Senhor na viração do dia. E ele estava ali na viração do dia. É muito interessante, queridos, esse texto. Porque ele diz que ele estava com o Senhor e era diariamente. Ele fala de um relacionamento de continuidade. O nosso Deus é um Deus de continuidade. Amém? Que você pode dizer amém? O nosso Deus é um Deus de continuidade. E eu declaro em nome de Jesus tudo que foi interrompido na sua vida, a restauração do seu relacionamento com Deus, Ele vai fazer com que essas coisas que foram rompidas ou impedidas, elas voltem a fluir em nome de Jesus. Elas vão voltar a fluir. Elas vão voltar a fluir. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de continuidade. É um Deus que ele é geracional. E nós vemos isso quando o homem perde o relacionamento no Éden. O homem não perde apenas um relacionamento. O homem, ele é atacado e ele é tocado na sua identidade. É interessante, queridos, que a obediência, entenda bem o que você vai ouvir agora. A obediência é uma bênção, pastor. É uma bênção. É necessária, pastor, é necessária. Mas eu vou lhe dizer que existe um nível maior ainda. Eu costumo dar esse exemplo e eu tenho aqui, nessa nossa sala aqui, além da minha esposa, que já conhece esse entendimento daquilo que Deus me revelou nesse sentido. Tenho aqui filhos espirituais que estão lá do Mevan Sumaré, hoje estão lá no Mevan Sumaré, coisa linda, estão aqui assistindo, são nossos filhos gerados com dor de parto, literalmente, né? Gerados com muito choro. E eu vejo esse casal lindo aqui. Eu falo, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Hoje estão lá servindo, são líderes na casa do Senhor, são pais. Mas quando nós nos conhecemos não era assim. Não era dessa forma. Quando nós nos conhecemos não foi assim. E eu vejo Deus, porque Deus ele se movimenta com fundamentos de amor, queridos. Deus, ele se movimenta com fundamentos de amor. Então são os fundamentos em amor que fazem as transformações acontecerem. Porque tudo que é transformado e que não tem o fundamento de amor, lá na frente você perde. Lá na frente você perde. Né? Por quê? Porque o amor é o que nos faz perpetuar
a natureza de Deus, as coisas que Deus começa a fazer nas nossas vidas. O amor é isso. E nós vemos isso hoje. A Bernadette está aqui conosco, participou de muitos discipulados conosco lá também no Mevan, e louvamos a Deus por isso, né? Então, e sabe que quando a gente fala de obediência, é algo maravilhoso, pastor, é algo maravilhoso. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Antes do pecado existir, o relacionamento era de honra ou era de obediência? Era de honra. Era de honra, queridos, o relacionamento. Então eu preciso entender que a paternidade, ela vai me trazer um relacionamento de honra. Ela vai me fazer, porque a honra é uma linguagem do céu. A honra é uma linguagem do céu, queridos. É uma linguagem do reino de Deus. Então, a obediência, ela é um caminho para que Deus restaure a honra na minha vida. Amém? A obediência é um caminho para que Deus restaure a honra. Por quê, queridos? Porque a obediência, veja bem, não havia, até aquele momento, diz a palavra que o relacionamento deles era de pai e filho, porque aqui em Lucas 3,38 a palavra fala que fala de Adão como um filho de Deus. Então o relacionamento, Christian, Elza, paz de Cristo, Marcos, todo mundo que chegou depois, beijando o coração de vocês. Então o relacionamento ali no Éden, ele era um relacionamento de paternidade. E eu faço eu tenho um exemplo didático de paternidade, falando sobre honra e obediência, que eu dou o seguinte exemplo. Meu filho está aqui e já viu eu dando esse exemplo algumas vezes. Quando a gente fala de obediência, por exemplo, tá um pai chega do trabalho, cansado, e fala para o seu filho assim: meu filho, compra pão lá, por favor, para o papai. Ele vai lá e compra o pão. Ele foi um filho obediente. Ele ouviu a voz do seu pai. Olha só que coisa tremenda a gente precisa compreender tudo que a gente está ouvindo. E aí que bacana, um filho obediente. Só que esse filho, à medida que o tempo passa, ele vai conhecer o coração do pai. Veja bem o que você está ouvindo. À medida que você conhece o coração do pai, a obediência, ela vai dando lugar à honra. Amém, queridos? E o relacionamento que Deus quer que tenhamos com Ele é um relacionamento de honra. Só que eu quero te dizer algo que ali, à medida que o tempo passa, eu falo: filho, vai lá comprar o pão para o papai, por favor. Ele vai lá e compra o pão para o pai. Aí chega um outro dia, a mesma coisa vai acontecer. Só que vai chegar um dia que nós chegamos do trabalho e quando eu vou pedir para o meu filho, compra, eu não consigo nem terminar, sabe por quê? O pão já está à mesa. Por quê? Porque quando o pão já está à mesa é porque o filho, ele aprendeu a entender o coração do pai. Ele entendeu o coração do pai. Então não precisa mais pedir para que o filho faça. Ele faz porque ele entendeu o coração do pai. E é isso que Deus quer é esse nível que Deus quer que nós andemos. Amém, queridos? É nesse nível que Deus quer que nós andemos. Exatamente nesse nível. Existe um texto na Bíblia Sagrada, existe um texto muito, muito interessante. Deixa eu ver se eu encontro esse texto aqui rapidamente. Esse texto me veio agora à minha cabeça aqui. Ele é um texto muito interessante. Ele fala exatamente sobre isso. Eu quero ler esse texto com você. Me dá só um minutinho, por favor. Olha só o que ele diz. Só um minutinho. Olha só um minutinho. É muito interessante esse texto.
porque ele fala de um tipo de relacionamento. Agora que me veio à minha cabeça esse texto, né? Lucas 17, verso... Lucas 17, um minutinho só. Oh, meu Deus, onde é que está isso? Veio agora na minha cabeça esse texto, eu preciso compartilhar com você. Veio agora, está fresquinho. Só um minutinho. Esse texto, eu quero falar o texto exato para você, porque eu quero que você guarde isso. Amém? Eu quero que você guarde. Quero que você guarde esse texto em nome de Jesus. Eu vou ler aqui, eu sei que está por aqui, eu vou ler ele aqui. Ah, achei. Lucas 17, verso de número 10. Lucas 17, verso 10. Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Olha o que Deus fala com esse texto, queridos. O servo inútil. Ele fala, olha só, ele não está falando de alguém que não faz as coisas que deve fazer. Ele está fazendo alusão, Jesus Cristo está fazendo alusão a alguém que faz as coisas que é ordenado. Então, mas por que Jesus Cristo chama de servo inútil? Porque o nível da servidão para na obediência, mas o nível da filiação vai para a honra. Meu Deus, queridos, isso é muito forte. Quem que está entendendo comigo aqui? Levanta sua mãozinha aí, amém, queridos? O nível da servidão, ele para na obediência. Mas o nível da filiação, ele é transicionado para a honra. O nível da filiação, ele caminha em honra. Então, quando chega esse exemplo que eu dei para vocês, que chega aquele pai e ele pede: filho, compra lá o pão para mim, aí o filho, ele já está, naquele momento o filho ele já está com pão à mesa, as coisas já estão prontas. Vai chegar um dia, queridos, que não vai precisar, por isso que a palavra fala de uma nova aliança, que colocarei a minha lei no seu coração e as escreverei no vosso entendimento. Sabe por quê? Isso fala da restauração da nossa filiação. Amém, queridos? É a restauração, porque quando Deus restaura a nossa filiação, é porque Ele primeiro restaurou a nossa identidade. Toda a unção que você precisa, todos os recursos que você precisa, toda a graça que você precisa, toda a medida do céu que você precisa, está na sua identidade. Por isso que em 2 Coríntios 10, 13, ele fala: não vá além. Eu quero ler esse texto também com você. 2 Coríntios, capítulo 10, verso de número 13. Eu vou ler aqui nessa tradução, talvez não seja igual à sua, mas eu acho importante ler. A minha tradução é a Nova Almeida atualizada, só para que você saiba qual é a tradução que eu estou lendo. 2 Coríntios 10, 13, ele fala: nós, porém, nos gloriaremos, não nos gloriaremos além da medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou. Ou seja, o que Deus está falando? Obrigado, minha vida. A água é do céu. Obrigado, amor. O que Deus está falando conosco? Que existe uma medida que Deus separou para nós. A unção que você precisa não está na medida do outro. Nós não precisamos querer a medida de ninguém. Você não precisa querer a medida de ninguém, porque a unção que Deus te reservou, os recursos que Deus te reservou, estão na sua identidade. Amém, queridos? Estão na sua identidade. É a sua identidade que faz fluir, que faz com que o rebento dos céus
transborde na sua vida. Então, na medida em que nós nos relacionamos com o Senhor, é interessante que na medida em que nós vamos sendo restaurados nesse relacionamento do Éden, nesse relacionamento paternal com o Pai, com Deus, nessa verdadeira medida, o que acontece? Ele vai restaurando a minha identidade. Porque você só sabe verdadeiramente quem você é na verdadeira medida em que você vai descobrindo quem o Senhor é. Porque é na luz de Cristo que nós vamos nos redescobrir. Porque Ele nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Ele estabeleceu uma identidade para as nossas vidas. Então, quando voltar ao princípio não é voltar a um lugar. Voltar ao princípio é voltar a uma pessoa. Porque em João 1:1 ele diz que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Então, quando você volta ao princípio, é que você está voltando para uma pessoa. Você está voltando para o Cristo. E é o Cristo ressurreto. É o Cristo que te ama. É o Filho que se entregou por você. Em Hebreus capítulo de número 1, queridos, ele diz que por muitas vezes Deus falou aos pais por meio dos profetas, mas nesses últimos dias tem falado aos pais por meio do seu Filho. Amém, queridos? Aleluia! É por meio do seu Filho, é por meio de Jesus que Ele fala conosco, é por meio de Jesus que Ele restaura a nossa identidade. Por isso que em Lucas 19:10, ele fala de forma muito clara. Ele diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A nossa identidade, ela é restaurada num relacionamento de honra. Amém, queridos? É um relacionamento de honra. Não queira restaurar a sua identidade apenas caminhando no nível da obediência, porque o nível da obediência, ele não consegue te levar, presta atenção, o nível da obediência é maravilhoso, a obediência é maravilhosa, mas o Senhor, ele chama aquele servo obediente de servo inútil. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus não é que você permaneça pensando e agindo apenas como servo, mas é que você seja restaurado como um filho de Deus. Amém, querido? Que você seja restaurado como um filho. E o filho, ele vai ter uma linguagem de honra com o pai. Ele vai ter uma linguagem de honra com o pai. Isso é muito forte, meus amados. Isso é muito forte. Então Deus quer restaurar em nós todas as coisas. Então quando Ele estabelece a lei para o homem, veja bem, a lei é um caminho que Deus deu para que o homem pudesse resgatar a honra que ele perdeu no Éden. Meu Deus! Obedecer, você pode obedecer com a sua mente, mas você só consegue honrar quando você honra com o seu coração. Aleluia! Você pode obedecer com a sua mente, mas você não honra com a sua mente. Você só consegue honrar com o seu coração. Por isso que um filho, ele não aprende simplesmente o ensino do pai. Um filho, ele recebe uma transferência do coração do pai. O líder ensina o que sabe. Um pai transfere o coração, a revelação. O pai transfere aquilo que sente. Então, nós precisamos entender esse lugar em Deus e termos restaurada a nossa identidade por meio da pessoa de Cristo num relacionamento de honra. Amém, queridos? Veja bem, a obediência é uma bênção, ela nos protege, mas ela não é o relacionamento original de Deus com o homem. O relacionamento original é quando a honra ela é estabelecida, porque da mesma forma como a moeda do reino de Deus é o sacrifício, a linguagem do reino de Deus é a honra. Amém? O idioma do reino de Deus é a honra. Por isso que o reino só pode ser estabelecido onde nós entendemos a necessidade e o propósito de andarmos em honra. Meu Deus, queridos. Harabacaia sou de que magaia sou.
Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor. Você pode obedecer com a sua mente. É interessante, queridos. Por que Deus dá a lei para o homem depois do pecado? Porque o homem havia perdido o coração do Pai, mas ele ainda tinha uma mente para obedecer. Meu Deus! Ah, Jesus! Eu tô chapado aqui! Eita, Deus do céu! Ai, queridos, é isso! É isso! É a honra que Deus quer de nós. Por isso que o ambiente de amor é um ambiente propício para desenvolvermos a honra. É um ambiente propício para exercitarmos a honra. É um ambiente propício para desenvolvermos a honra. Porque no desenvolvimento da honra, Deus está fazendo uma remissão relacional. Deus está fazendo uma remissão da nossa alma e nos levando de volta para o centro da vontade de Deus. Meu Deus, e aí não vai precisar, como diz ali em Lucas 17:10, como lemos ali. Ó, servo inútil é aquele que faz somente o que lhe é ordenado. Aí eu queria que você, nesse momento, em nome de Jesus, nesse momento, em nome de Jesus, que você pudesse deixar o Espírito Santo falar o seu coração. O que é que Deus tem precisado te ordenar e que você não tem conseguido fazer por honra? Meu Deus do céu! O que é que Deus tem precisado nos ordenar e que nós não conseguimos mais, nós perdemos a capacidade. Veja bem, a honra é quando não é necessário que ninguém nos peça alguma coisa. A honra, ela acontece, por quê? Porque antes da mente, o coração já processou. Ah, Jesus! Pega nós, eita Deus! O coração já processou. O coração já processou. A mente, ela pensa que é mais rápida. Não, querido, mas um coração que honra é mais rápido do que uma mente que obedece. Meu Deus! Eita, Jesus da glória! Um coração que honra é mais veloz do que uma mente que obedece. Pensa nisso. Deus, Ele quer nos fazer, Deus quer nos restaurar, queridos. Deus quer nos restaurar a identidade original, nos fazer fluir na graça dEle, no amor dEle. Amém, queridos? Em João, capítulo de número 5, verso 19, vamos lá comigo. João 5, 19. Olha só o que o Senhor nos diz. Então Jesus lhe disse, em verdade lhes digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo o que fizer, o Filho também faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrarás, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Meu Deus, queridos, isso é forte demais. Isso é forte porque ele fala daquilo que o Pai transferiu para o Filho. Aquilo que o Pai transferiu para o Filho. Só que é interessante, eu quero te levar rapidamente a dois textos. Um primeiro texto em 1 João. Em 1 João, queridos, capítulo 4, se eu não me engano, vamos lá. 1 João, capítulo 4. Meu Deus. Olha só. 1 João, capítulo 4, verso de número 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Verso 20. Se alguém disser ama a Deus, mas odiar a seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a um Deus que não vê. O que ele fala nesse sentido, nesse entendimento da paternidade? Deus, ele fala aqui de pilares, queridos, são princípios.
Eu preciso entender que aqui ele estabelece um princípio. E esse mesmo princípio, nós estávamos falando de honra, amém, queridos? Amém? Estávamos falando de honra e nós entendemos que o ambiente de amor é um ambiente para desenvolvermos a honra. É um ambiente para fluirmos em honra, para que consigamos, fora depois de ambientes de amor, continuar fundamentados em amor, mesmo que os ambientes que nós possamos nos encontrar, eles não sejam fundamentados em amor. Por quê? Porque você só pode manifestar do ambiente que você carrega. E se você carrega o amor, você pode manifestar o amor. Então, independentemente daquilo que você vai encontrar, no ambiente em que você está, um ambiente de dificuldade, sabe, independentemente disso, você precisa confiar naquilo que você carrega. Amém? Confia naquilo que você carrega. Confia naquilo que você carrega. Isso é importante, porque ninguém pode manifestar aquilo que não carrega. Você só pode dar daquilo que você tem. Se você tem desse ambiente dentro de você, porque o Éden que você precisa encontrar do lado de fora, ele só pode se manifestar depois que ele for construído ou restaurado do lado de dentro de você. Porque Éden fala de um lugar de delícias. Éden fala de um lugar de delícias. E existe um lugar em Deus de delícias para você. Porque foi exatamente o lugar de delícias que Deus decidiu dar a um filho. Ao primeiro Adão. Amém, queridos? É exatamente esse ambiente. Só que é interessante que ele fala em 1 João capítulo 4, verso 20. Ele fala que se você não ama aquele irmão que você vê, como é que você pode amar a um Deus que você não vê? Queridos, da mesma forma, aqui é um princípio. Se você não consegue honrar alguém que você vê, você nunca vai conseguir honrar alguém que você não vê. Esse é um princípio do céu. E só que muitas vezes o que acontece conosco é o que diz lá em Josué, no capítulo de número 5. Quando todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão a oeste, todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão. Olha só, o Senhor tinha secado as águas do Jordão. A palavra Jordão no hebraico é Yarden. Yarden é aquele que desce. Aquele que desce fala daquele que desce do seu lugar, aquele que se humilha diante do Senhor. E ele diz que essas águas secaram. Essas águas secaram porque toda palavra ela tem um contexto histórico e ela tem também um contexto profético. Amém, queridos? Ela tem um contexto histórico, mas tem um contexto profético. Então ele diz o seguinte, que essas águas do Rio Jordão secaram diante dos filhos. Eita! Até que tivéssemos passado, o coração deles se derreteu de medo e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo o Senhor disse a Josué, faça facas de pedra e passe de novo a circuncidar os filhos. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. O problema é que às vezes nós não conseguimos honrar aquele que vemos, para que nós possamos honrar aquele que não vemos. É porque talvez em algum tempo ele fala de circuncisão, ele fala aqui de facas de pedra. A circuncisão era quando as partes íntimas daqueles homens eram colocadas na mão do sacerdote. E qual é o problema que acontece, queridos? A circuncisão só acontece quando você entrega a sua intimidade para um pai. O problema é que, às vezes, ao invés daquela pessoa que deveria ter sido um pai nas nossas vidas nos circuncidar, às vezes, ele nos amputa. Meu Deus! Às vezes, ao invés de circuncidar e nos marcar para que possamos decolar nas nossas vidas, nós somos abusados, nós somos violados, nós somos muitas vezes, sabe, violados no nosso interior.
O nosso coração é violado e a gente não consegue mais confiar. A gente não consegue mais entrar nesse lugar de intimidade. A gente não consegue mais fluir em amor. E aí, quando eu não consigo fluir em amor, eu não consigo devolver honra. Eu não consigo devolver honra, porque eu não fluo em amor. Então, queridos, muitas vezes aqueles que deveriam ser os pais para circuncidar, eles acabam castrando. Castrando. E é exatamente isso que vemos aqui. E é interessante que naquele tempo, disse o Senhor, verso 2 de Josué 5, naquele tempo, disse o Senhor a Josué, faça facas de pedra. É interessante que aquilo que vai nos circuncidar precisa, olha só, precisa ser uma faca de pedra. Ei, a pedra que eu e você conhecemos é aquela pedra de esquina que foi rejeitada muitas vezes pelos antigos, mas que muitas vezes foi motivo de pedra de tropeço para alguns. Mas é essa pedra, é a pedra fundamental, é o Cristo que te sustenta, é o Cristo que te fundamenta, é Ele que te faz avançar. E exatamente aí, queridos, porque quando eu não sou circuncidado dessa forma, eu sou castrado, eu perco a sustentação, porque pedra fala de coluna, fala da natureza do Senhor como pedra fundamental que dá sustentação. Ou seja, quando eu sou circuncidado, ao invés de ser circuncidado, eu sou castrado. O que é que acontece? O que acontece muitas vezes, queridos? Nós perdemos a fundamentação, nós perdemos a sustentação, nós não conseguimos devolver honra porque perdemos o ambiente de amor, porque só conhecemos uma linguagem de obediência, só que o servo inútil é aquele que faz tudo aquilo que lhe é ordenado. O Senhor não quer que você pare na obediência, o Senhor quer que você seja transicionado ou transicionada para um ambiente de honra, onde não seja mais necessário dar nenhuma ordem, porque você vai fazer, porque, como diz a palavra de Deus no livro de Hebreus, Ele escreveu a lei dele na sua mente, e ele gravou na sua mente e as escreveu na tábua do teu coração. Aleluia! Amém, queridos? Escreveu na tábua do teu coração. E aí, eu vou continuar esse texto rapidinho para a gente encerrar e caminhando para o encerramento. Foi esta a razão, verso 4. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou, todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra tinham morrido pelo caminho, no deserto, porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado. Mas a nenhum deles que havia nascido no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Olha só, ei! Olha o que acontece quando você não é circuncidado com facas de pedra. E fala, a faca de pedra, embora fale de sustentação da pedra fundamental, também fala do amor. Por quê? Porque Jesus Cristo circuncida com amor. Mas o homem, ele castra. Ele castra. E é interessante que esses filhos que haviam nascido no deserto, talvez essa seja a sua história, seja a minha história. Nascemos no deserto. Nascemos no deserto. Em momento de dificuldade, conhecemos ao Senhor. E aí ele fala, olha, você precisa ser circuncidado. Sabe por quê? Porque senão você vai parar no meio do caminho. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Nós precisamos de um pai que nos circuncide e não nos castre. Meu Deus! Precisamos de um pai que nos circuncide e não nos castre. E quando Deus nos faz encontrar um pai que nos circuncida, ao invés de nos castrar, Deus restaura em nós o amor. E aí Ele restaura um ambiente de honra. E aí Ele faz com que eu viva a identidade que Ele estabeleceu para mim antes da fundação do mundo. Em Efésios 1:4. E aí eu consigo dar a resposta que Deus espera. Amém, queridos? Eu consigo dar a resposta. Verso 6, eu vou encerrando já. Porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto, até desaparecer toda a nação, a saber, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado. Aí ele continua.
porém, em seu lugar, pôs os filhos deles, e a estes Josué circuncidou. Olha só, Josué circuncidou a quem? Fala assim comigo, os filhos. Meu Deus. Tem filho aqui, querido, em nome de Jesus? Tem filhos aqui? Você está entendendo o propósito? Olha só que coisa linda. Isso é uma construção do Senhor. É uma construção dele. Aí ele continua dizendo, estavam incircuncisos porque não os circuncidaram no caminho. Olha, e é interessante que ele fala que é para ser circuncidado no caminho. É no caminho. Se não foi circuncidado antes, não há problema. Talvez você tenha sido castrado, castrada, no sentido profético dessa palavra. Tenha sido interrompido, impedido, né, nas movimentações que o Senhor te concedeu. Talvez porque quando você entregou a sua intimidade para alguém para ser circuncidado, ao invés de alguém tratar aquele ato como um ato profético para emancipá-lo, tratou como um ato para castrá-lo e acabou, em vez de emancipando você, deixou você escravo. Deixou talvez escravo de um sentimento, de uma situação, por causa de um abuso. Abuso não é somente aquele que a sua carne é violada, mas quando as suas emoções também são violadas. Isso também é um abuso. Isso também é um abuso. Por isso, Deus, no meio do caminho, nos entrega Josués, que servem de paz, para que sejamos circuncidados da maneira correta, para que possamos voltar ao lugar da paternidade. Meu Deus! Eu quero encerrar essa palavra. Tinha mais coisa, mas eu não vou falar não. Deus, é Ele que encerra, é Ele que faz. Amém, queridos? Vamos orar. Fecha teus olhos em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, Pai.